prestei concurso em São Paulo, para São Paulo, em 1984. Trabalhei em São Paulo em 84 a 85 e 85 vim para cá. Na realidade, eu fui fazer a faculdade de Direito só mais para frente. Eu fui fazer em 94 que eu comecei minha faculdade de Direito. Eu já trabalhava aqui quando eu comecei a faculdade. Fiz a faculdade na Faculdade de Direito de Franca, né? Na Municipal de Franca. Aí que eu fiz a graduação. Eu entrei como escrevente, né? Trabalhei em São Paulo, trabalhei aqui. Aqui a gente brinca, né? Que você faz de tudo, né? Então eu já fiz audiência, já atendo balcão, já, né, trabalho com os processos, atende, né, público. Então, de tudo um pouco a gente sempre fez, né? Aí antes mesmo de eu ter feito a faculdade, fui nomeada chefe do setor processual, depois oficial maior e depois como coordenadora. Depois você fez alguma pós-graduação? Fiz pós-graduação, especialização em Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. E o tribunal tem uma coisa muito boa, né? A Escola de Servidores tem sempre atualizações, tem sempre cursos de formação. Então, constantemente a gente está fazendo. Mudou o Código de Processo Civil, nós fizemos o curso de atualização do processo civil, sempre tem de falência, lei de falência. Então, toda vez que há uma mudança legislativa, o tribunal proporciona isso para a gente, eles trazem cursos de atualização. Você faz se quiser, mas é óbvio que a gente tem interesse, né? Então eu tenho feito vários cursos durante todo o período de trabalho, né? Lúcia, você ingressou em São Paulo, e qual foi a sua impressão quando você chegou na comarca de Barretos? Isso é uma história engraçada. Eu nunca tinha ouvido falar de Barretos na minha vida. Nasci em São Paulo, passei minha adolescência na Avenida Paulista, não sabia que existia Barretos. Meu marido é técnico agrícola. E arrumou um emprego aqui numa firma de irrigação. Aí ele falou, olha, nós vamos mudar para Barretos, que o meu serviço é lá e tal. Como eu, funcionário, eu podia pedir essa locomoção, ele falou, vou te levar a Barretos para conhecer. Naquela época, em 1985, a Avenida 14, no centro da cidade, tinha umas floreiras grandes nas calçadas, lindas. Na praça tinha um caramanchão de primavera, lindo, maravilhoso, né? Achei lindo aquilo lá. Ele virou para mim e falou assim, olha, Barretos é inteira assim, toda florida, toda arrumadinha, tal. Eu falei, nossa, que bonita, né? Que lugar bonito. Eu já tinha 2 filhas pequenas. Falei, esse é um lugar gostoso para vir morar. Tá bom, então viemos, né? Aí eu cheguei e nós fomos morar numa casa que não tinha forro, que era piso de vermelhão, né? Eu queria matar ele, mas eu já estava aqui, né? Mas nós viemos com o firme propósito de criar raízes em Barretos. E assim foi feito. Tive a graça de começar a trabalhar com o Dr. Hélio. O Dr. Hélio é uma pessoa excepcional, ensinou praticamente a gente a trabalhar em todos os sentidos. Meu diretor era o Ernesto Giuliani, outra pessoa maravilhosa. E eu fui muito bem recebida aqui. E aí a gente trocou experiências, né? Então a gente trabalhou durante muitos anos junto. E eu adoro o serviço, gosto muito do que eu faço, gosto muito do direito. E aí a gente foi fazendo. O prédio aqui quando eu comecei, era na 31 ali, 29 com a 31, né? Era uma oficina mecânica embaixo e o prédio ali em cima. Era uma maravilha de trabalhar com o pessoal testando motor de carro, fazendo martelando e tal. E trabalhar, era o primeiro e o segundo ofício ali. Depois nós saímos de lá, fomos trabalhar no antigo Hotel São José. Na época, acho que o Dr. Samir Abrão, que conseguiu a desapropriação do prédio, e fomos trabalhar lá. Só que foi esvaziar o prédio, fizeram uma faxina mais ou menos e nós fomos para lá. Nós fizemos a mudança, né, os próprios funcionários. Então tinha muito problema de estrutura ali, de banheiros, uma série de problemas, de chuva. Ficamos um bom tempo ali. Depois dali nós mudamos acho que mesmo umas 4, 5 vezes. Fomos para a Avenida 7, depois fomos para o Banco do Brasil, fomos para vários lugares. E de lá, em 2009, nós viemos para esse prédio novo. Né? Graças a Deus nós viemos para esse prédio novo. Prédio muito bem estruturado, com área para todo mundo. Aqui foi uma bênção, né? Eu consegui trabalhar com mais tranquilidade, num lugar mais proveitoso, né? O que você lembra do antigo fórum, né? Que ficou tanto tempo lá, né? A justiça ficou tanto tempo lá. O que você lembra de lá? Eu gostava muito da arquitetura lá, né? Porque é um prédio antigo, né? Muito bonito. Tínhamos o salão do júri, né? Que a gente via algumas vezes, deu a oportunidade de ver. Era gostoso, mas era muito complicado.
porque você tinha os juízes num lugar, os cartórios em outro, você tinha que levar os processos para despachar, tinha que voltar de lá. Então era muito complicado nesse sentido. Eu acho que não só para o pessoal que trabalhava, mas para os advogados principalmente, né? E atendimento ao público, você tinha que ver o processo num lugar, você tem que ir fazer audiência em outro, atendimento de promotor em outro, então era muito complicado. O cartório que você trabalhou, ele mudou quantas vezes até chegar aqui? Da 29 nós fomos para 15, da 15 nós fomos para 7, da 7 para o Banco do Brasil ali na 20, da 20 nós viemos para cá, então são quatro vezes, né? 4 vezes. Nessas 4 vezes, a gente sabe que é um processo físico, carregamos todos os processos juntos. Carregamos os processos juntos, os próprios funcionários, a gente organizava uma mudança mesmo, né? Então, por exemplo, você tem nas prateleiras separados os processos por prazo, né? Então você pegava, empacotava todos os processos do dia 1, todos os processos do dia 2 e na hora de você levar, você levava dessa forma para você poder chegar e colocar. Hoje em dia, físico, eu vou ter cerca de uns 200 processos, mas na época nós tínhamos mais de 4.000 processos físicos. Então você imagina o transtorno que era, né? Carregar toda a mobília e carregar todos os processos. E a única coisa que a prefeitura fornecia era o caminhão, os chapas eram os próprios funcionários, né? Ô Lúcia, e quais foram, além dessas mudanças, né, os desafios que você encontrou na sua profissão? Mudança legislativa, que a gente tem muita coisa, né, muda muito rápido no Brasil, a gente tem uma mudança muito constante. A mudança de sistemas de trabalho também, né, porque nós começamos quando eu comecei era tudo na máquina de escrever, né? Hoje em dia, se você perguntar para um dos nossos estagiários o que é uma máquina de escrever, muitos não vão saber nem o que é, né? Você fazia tudo na máquina de escrever, então era tudo datilografado, as audiências, os termos, os mandados, então você não tinha modelos. Depois nós começamos no cartório com um computador. Nós tínhamos um computador, aquele único computador, você tinha um horário para usar, né? Para depois viemos conseguir outros computadores. E na época o diretor da segunda civil, Suami, entre os funcionários, entre os juízes, conseguiu montar um programa. Suami aposentou, acho que questão de uns 2, 3 anos. Um programa para dar uma pequena informatizada, que agilizou muito o serviço. Então você já fazia o controle de prazo, o controle de movimentação, a publicação, você já conseguia fazer por esse sistema. E através de doações também nós conseguimos os computadores, aqueles antigão, quadradão, né, enorme. Depois mudou para o sistema SIDAP, que era um sistema do tribunal. Não era um sistema muito bom, mas tendo em vista as máquinas de escrever, foi uma maravilha. Mas tudo que é novo você encontra certa resistência, uma certa dificuldade. Mas o pessoal se adaptou. E em 2014 veio o SAGE. Aí com a mudança do SAGE foi muito grande. A mudança do SAGE para a gente foi muito grande, porque a gente trabalhava nesse SIDAP, mas você ainda trabalhava os documentos no Word. Né? Então você tinha um banco de modelos, mas era do Word. No SAGE não, você tem os modelos da instituição que você tem que usar, né? E às vezes adaptar, porque é impossível você, principalmente na área civil, você ter uma gama completa dos modelos e dos casos e das soluções, né? Então você mais agilizou muito, muito mesmo. E como te disse, alguma resistência dos mais antigos, mas graças a Deus aqui o pessoal enfrentou bem. Nós enfrentamos bem. Quando veio a pandemia, né, houve sempre aquela preocupação de que não ia dar conta, que um não ia conseguir fazer, mas nós conseguimos. A gente conversava diariamente com todos os funcionários, entre a gente, as dúvidas, tirava as dúvidas, e funcionou muito bem. Nós tivemos um aumento de produtividade muito grande, né? Funcionou muito bem, deu super certo. Aqui, pelo menos para mim, deu super certo. Você comentou a respeito do Dr. Hélio, né, que foi diretor do Sim. fórum, nós tivemos o Dr. Márcio e a doutora Fernanda. Como que é o relacionamento, era o relacionamento dos juízes com os chefes de cartório, com vocês aqui todos? Sempre foi muito bom. Sempre foi muito bom, né? A gente tinha assim, às vezes o juiz, Dr. Hélio, por exemplo, ele ia no cartório só na época de correição, né? Mas ele sim, se você precisasse conversar com ele, se você quisesse conversar com ele sempre esteve muito aberto, sempre foi muito, digamos assim, generoso com os funcionários, né, de atendimento. Nunca tivemos problema não. A doutora Fernanda sempre também muito acessível, não tem absolutamente nada.
assim, nenhum juiz que passou pra gente teve um problema. Eu comecei com o Dr. Hélio, depois passou o Dr. Paulo Sérgio da Silva, depois o Dr. Paulo Sérgio da Silva e o Dr. Wagner Carvalho Lima, doutora Renata Rosa, do Alex Ricardo. Dr. Alex foi um caso à parte, porque o Dr. Alex era muito acelerado, né? Ele é triatleta e ele fazia... Então, 5 horas da manhã ele já estava de pé. Então, 7 horas da manhã ele já estava aqui. Então, você tinha que acompanhar o ritmo dele. Mas foi muito produtivo para a gente. Nós aprendemos a trabalhar um ritmo além do que a gente trabalhava. Então, em questão de 6 meses, nós conseguimos baixar 50% do acervo do cartório, né? Pela agilidade dele, né? Saiu o Dr. Alex e veio o Dr. Cláudio, que é o atual juiz, Cláudio Bárbaro, né? Dr. Cláudio é uma mãe pra gente, né? Muito compreensivo, muito atencioso, trabalha super bem, muito detalhista no serviço dele, assim, irretocável, né? E com o volume de serviço que a gente tem. Se você tiver um juiz, por exemplo, que é mais severo, mais enérgico, mais carrasco, às vezes não funciona. Às vezes você precisa ser um pouco mais calmo para você poder tirar mais da sua equipe. E eu acho que é o caso da gente aqui. O Dr. Cláudio sabe extrair o melhor da equipe. Você falou de equipe, né? Nós estamos bastante gente, tem estagiário, né? E nada é feito sozinho, né? O que você fala da sua equipe? É a melhor equipe do estado. Eu sempre falei isso e eu torno a falar. É uma equipe que se eu puxo, eles me acompanham, se eu peço, eles me atendem, sabe? Que todos os desafios que eu lanço, eles enfrentam junto comigo. Então, para mim, é a melhor equipe do estado. Se eu preciso fazer um mutirão, o pessoal me acompanha. Se eu preciso que dê uma brecada, porque a coisa está muito corrida, eles acompanham. Então, assim, se a gente vai fazer festa, eles estão junto. Então, para mim, é a melhor equipe do estado. E a gente percebe que tem uma salinha um cantinho de humanização, para eles Sim. tomarem lanche, é importante Isso, é. Mesmo durante a pandemia, a gente faz sempre, uma vez por mês, assim, um café da tarde, um lanchinho, né? A sexta-feira, né? A gente sempre procura parar o pessoal para conversar. Durante a pandemia a gente não podia fazer isso, então eu pegava com os chefes e a gente mandava delivery para cada um, os lanchinhos, né? Um pudim, um bolo, um salgado, né? E aí a gente, pelo grupo de WhatsApp, a gente brincava e comentava, né? Olha, tá gostoso, não tá gostoso? Isso foi um incentivo muito bom também do pessoal, manteve o pessoal unido, entendeu? Então, se manteve bem unido. Você dos advogados, tem algum que te marcou, que você teve muito contato, você tem alguma história interessante? Advogados a gente conhecemos desde o mais antigo, né? Na época do Dr. Rubens Baroni, doutora Luiz Marcondes, todos os decanos da comarca, né? Mas cada um assim, nunca tive problema com advogado, né? Sempre tivemos assim um tratamento de respeito. Essa geração mais nova, eles ainda não aprenderam a ter esse respeito de hierarquia, digamos assim, né? Mas questão de juventude, vai aprendendo, né? Agora, um advogado que eu achava muito interessante, que é emblemático para a cidade, o Dr. Bezerra de Menezes, né, o compositor daquela música. Você sabia que ele estava chegando ao fórum porque ele chegava falando versos, sabe? Ele chegava no balcão com a gente conversando em versos e prosas, sempre, sempre, ou cantando alguma música, então você sabia que ele estava ali no cartório, né? Sempre muito simpático, atencioso. Dr. Edson Flauzinho, o filho dele hoje é advogado também, acho que é advogado da Santa Casa. Dr. Edson, você sabia que ele estava chegando no fórum pelo cheiro, o perfume dele inundava as salas, né? Então, vários advogados são marcados. Dr. Nelson Abdala, Dr. Otávio Alves, que é o melhor criminalista que eu acho que nós tivemos aqui, tanto é que a nossa sala do júri tem o nome dele, né? Vários advogados, vários, sempre tivemos muito bom relacionamento com eles. Em relação a histórias do seu cargo, assim, alguma história interessante, algum processo que você possa falar, algo que te marcou também, porque afinal são mais de 30 anos, né? Nós trabalhamos com a falência do frigorífico Minerva, né? O frigorífico Minerva pertencia a uma pessoa, né? Aí faliu, então nós tivemos que fazer todo aquele trabalho do processo de falência, depois abrir a concorrência para fazer a licitação, né? Então receber as propostas. Na época o síndico da falência que cuidava da massa falida, que manteve a empresa, digamos assim, em funcionamento para ser vendável, né? Dr. Calil Salles. Então foi interessante, foi um processo bem grande, que acho que depois uma falência
nas proporções da falência do Minerva nós não tivemos. Mas muito gostoso de trabalhar, com um processo interessante de trabalhar. Seu dia começa a que hora e termina a que hora aqui? Aqui o horário é das 9 às 5, né? Normalmente 6, meia, 7 horas em casa eu já começo o meu expediente, né? Quando a gente está em home office também, né? 7 horas você já está trabalhando, mas isso não é um privilégio meu, não. A maioria do pessoal aqui gosta de manter as coisas em ordem, né? Então você está em casa, você está vendo alguma coisa. E horário até o horário que um juiz precisa. Às vezes mais tarde, às vezes já aconteceu de às vezes você já ter chegado em casa, o juiz te ligar e falar, olha, lembrei de tal coisa, você precisa dar um... Então, né, faz parte do cargo da gente, você está meio que disponível 24 horas por dia, né? E você acompanha direto o Dr. Cláudio, como que é assim, o seu trabalho? O que especificamente é o seu trabalho dentro disso? Aqui, o cargo atualmente é de coordenadora, então eu tenho que fiscalizar todos os serviços de todo mundo, assinar os expedientes, eu que recebo os e-mails, respondo todos os e-mails, atendo diretamente os juízes. Nós temos o Dr. Cláudio, tem atualmente o Dr. Hélio Alberto, que é filho do Dr. Hélio Rubens, né, que é nosso juiz auxiliar, às vezes que eles precisarem a gente está à disposição. Também faço análise de processo, né, com o pessoal. Então o que consiste essa análise? Você tem uma equipe, né, que analisa os processos conforme chegam, se tem a documentação, o que está sendo pedido e tal, e faz um primeiro relatório para passar para o juiz, porque óbvio que ele não teria condições de ler todos os documentos, todos os processos. Então, se eu pego um processo inicial, eu vejo que está faltando alguma documentação, que necessita ser esclarecido algum ponto, então a gente já põe aquilo para o juiz para ele poder determinar que isso seja feito, né, essa emenda no processo, para que o processo tenha um desenvolvimento regular. Conferência de custas, né? Então, toda a parte de conferência processual antes do despacho e após o despacho, vem a determinação do juiz, fazer o ofício e tal, passar para a equipe e a equipe, né, fiscalizar que seja feito. Cobrança de prazos, né, que deles, graças a Deus não precisa ser muito enérgica, que eles mantêm bem, sim, razoavelmente em dia, né, dentro do limite possível. Então, toda essa coordenação, explicação, orientação. Tem um índice de produtividade aqui do seu setor, alguma coisa assim? Eu costumo fazer um acompanhamento mensal para passar para o juiz, né? Então, você tem, assim, em média, de 6.000 a 7.000 atos praticados todo mês. Né? Então, mais ou menos, a gente tem, assim, tem um link no site do Tribunal de Justiça que me apresenta a produtividade dos magistrados, do cartório. O Dr. Cláudio sempre está entre os 3 primeiros, né? E isso se deve também ao trabalho que o cartório faz, né? E entre os 10 mais do Estado. Né? Então isso se deve também à produtividade do cartório, porque se eu passo um processo sem uma análise prévia, né, até o analista do gabinete olhar, o juiz olhar, tal, tudo, isso demora um tempo. Como eu já passo isso mastigado, né? Então é mais fácil dele ter essa visão. Então, para isso também tem que ter muita confiança, porque ele tem que confiar na minha análise, na análise do pessoal que vai passar para ele. Você é uma das servidoras mais antigas, digamos assim, né? Atualmente eu acho que sim, né? Porque eu tenho 38 anos de serviço só aqui em Barretos. Né? Eu acho que atualmente sou eu e acho que a diretora da primeira vara criminal. O restante já cansou, já aposentou. Você tem tempo para aposentar? Tem. Como funciona? Eu completei tempo e idade em 2014. E quis continuar? Aí eu continuei, né, com o doutor Cláudio, aí continuei. Agora esse ano que entra, provavelmente eu já peço a minha aposentadoria. E qual que é pedindo a sua aposentadoria, qual que é vamos dizer assim, o saldo que você faz da sua carreira, do seu trabalho, o que você pode falar assim, resumindo a sua atuação na sua vida profissional? Cumpri meu dever. E sou feliz com o que eu fiz, eu acho que eu estou entregando um cartório montado, redondinho, em andamento, sabe? Sempre fiz meu serviço com a maior responsabilidade que eu podia ter, sempre com o maior capricho, atendi a medida. Às vezes você tem advogado que fica bravo porque eles querem certas coisas que você não pode, às vezes você não tem condições, mas à medida do possível eu fiz tudo que estava ao meu alcance para que o cartório andasse direito, que os processos tivessem mais agilidade, né? Que saísse essa pecha
do judiciário ineficiente ou moroso, né? Sempre tentando derrubar isso. Então, a gente trabalha e trabalha muito aqui, e corretamente. E um substituto seu sairia da sua equipe? Como acontece essa sucessão? Normalmente é nomeado o oficial maior, né? Que é o seu segundo em comando, que é que te substitui quando você está aí. Mas pode haver alguma outra alteração de acordo com o pensamento do juiz. Então, eu acho assim, tanto o meu oficial maior como o meu chefe, né, que seria o segundo aí, eles têm tanto capacidade como competência para isso. E têm sido treinados também, porque eu acho que não adianta eu ficar segurando para mim o que eu sei. Então, durante todos esses anos eu passo, né, olha, o que é que tem que ser feito, como é que tem que ser feito. Né? Aprendi muito com eles, mas o que eu pude ensinar eu também ensinei. Então, qualquer um deles que for nomeado, o cartório vai estar em boas mãos. Só para a gente finalizar, qual que é a importância que você vê de Barretos ganhar um livro que conte a história da comarca, por iniciativa do Dr. Luiz Manuel? Eu acho que é assim, compensador, né? Uma recompensa, né, para você. É interessante, porque você vê que você está trabalhando e que as pessoas reconhecem o que você está fazendo. E aquelas que às vezes não reconhecem, é a oportunidade de conhecer. Né, de saber o que é a comarca, o que é feito, que às vezes a pessoa acha que você está aqui só parado, ganhando, digamos assim, sem fazer, né, não vê o trabalho que a gente faz por trás, o trabalho que tem um advogado de vir, de acompanhar um processo, toda a fiscalização que você tem que ter em cima, porque se você largar, né, trabalhar, deixar a coisa correr, não funciona. Então eu acho interessante você ter uma história marcada.